Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vim trazer uma lista de livros que eu quero ler até o meio do ano, ou seja, até o mês de julho, né? Nós já estamos no final de abril ou início de maio, não sei quando esse vídeo vai ao ar, eu tô gravando ele no meio de abril, né? Mas deve ir ao ar aí no final de abril. Então, eu fiz uma listinha, por quê, gente? Vamos bater um papinho aqui antes da lista. Eu tô meio lenta com as minhas leituras esse ano. Tô fazendo leituras muito boas, tô aproveitando bem, que é o que importa, sim, a qualidade. Se você segue aqui o canal, você sabe que eu prezo pela qualidade, acho que eu não preciso ficar explicando isso aqui pra vocês, mas eu faço conteúdo de literatura. Então, sim, eu faço uma meta literária e eu quero mais ou menos seguir um ritmo, né? Nos últimos 2 anos, eu tive um ritmo muito confuso de leitura, né? Tinha meses que eu lia muito, meses que eu não lia nada, então eu tava querendo manter um ritmo mais constante, porque é melhor para minha produção de conteúdo, para o meu trabalho de uma forma geral. Eu tenho clube, eu tenho membros, então, né, tem as minhas atividades obrigatórias, as leituras obrigatórias. Então, se eu conseguir manter um ritmo mais constante, é melhor na minha rotina, na minha organização. E esse ano eu comecei muito bem com esse ritmo e agora, né, eu tô sentindo que eu tô oscilando bastante. Então, eu quero dar uma organizada nesse meu ritmo de leitura aí, e para isso eu fiz uma lista e resolvi trazer aqui para vocês as leituras que eu quero fazer até o meio do ano. Eu vi direitinho, né, o que tá dentro das minhas possibilidades e tal, não é uma coisa assim, nossa, uma coisa muito além daquilo que eu posso fazer, lógico que não, porque quando a gente faz essas metas muito além do que a gente pode fazer, a tendência é dar muito ruim, né? Então é uma meta realista, mas que vai me forçar a manter esse ritmo mais constante de leitura, que é uma coisa que eu preciso para o meu dia a dia, para minha vida, para o meu trabalho, né? E trazendo aqui para vocês essa lista, eu me sinto meio que mais motivada a cumprir essa meta, porque tem aqui, né, tô colocando minha cara aqui, e aí vocês acabam me perguntando uma hora ou outra, já leu aquele livro, já leu aquele livro, então isso acaba me mantendo um pouco mais motivada, de fato, a cumprir a minha meta. Por isso que eu sempre trago as minhas metas aqui, gente, eu vou ser bem sincera, eu conto com a motivação de vocês, por isso que eu gosto de trazer as metas aqui. E aí trouxe, então, acho que são 10 livros que eu separei que eu quero ler até o meio do ano. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, tudo bem, não é nenhuma sentença de morte para ninguém, tá? Então, eu vou tentar, né, manter esse ritmo que eu quero, que vai ser melhor para mim. Se não der, beleza, mas tomara que dê. Então, vou mostrar para vocês agora quais vão ser esses livros aí que eu pretendo ler até julho. Vou começar aqui a minha meta com o livro que vai ser a nossa leitura coletiva de maio, né? Que eu com certeza lerei esse livro, que vai ser aqui A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse livro aqui vai trazer a história de um cara que vai apostar a fortuna dele, que ele consegue dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí ele vai embarcar nessa viagem e nós vamos embarcar junto com ele. Aqui fala que ele vai de Londres a Yokohama, passando por lugares como os Alpes, Bombaim, Hong Kong e São Francisco. Então nós vamos fazer essa viagem junto com este personagem aqui. Parece ser uma história muito divertida e a gente quis escolher uma leitura mais leve lá no Membros para maio, porque a gente já leu, né, esse ano, Ana Karenina, estamos finalizando o Coração das Trevas. Então a gente queria uma leitura um pouco mais leve agora, para dar uma variada mesmo nos estilos de leitura, e o pessoal lá votou e escolheu esse livro aqui. Então aproveito para te convidar para ler esse livro junto com a gente em maio. O Membros é um plano de assinatura aqui do YouTube, né? Você já deve saber como funciona. Só você clicar no botãozinho aqui, Seja Membro, que vai estar em algum lugar aqui da sua tela. Em alguns celulares esse botão não aparece, então você tem que entrar pelo computador para assinar, mas depois você pode assistir as lives pelo celular mesmo normalmente, tá? Então, entrando no Membros, você vai ter acesso às lives de leitura coletiva, vai ter acesso a um cronograma detalhado de leitura que eu faço para todas as leituras,
vai ter acesso também a emojis exclusivos e vai poder votar nas próximas leituras coletivas que a gente fizer lá também, tá? Entrando, você também consegue assistir as lives anteriores, então você consegue assistir as lives que a gente fez de Ana Karenina e de Coração das Trevas também, tá? E como é um plano de assinatura, os meses que você estiver pagando a assinatura, você tem acesso a todo o conteúdo. Quando você para de pagar a assinatura, você perde o acesso a todo o conteúdo também, igual qualquer plano de assinatura funciona, tá bom? Então eu te convido para ler este livro aqui com a gente em maio. Segundo livro da minha meta é um livro do Clube MSL, que é aqui Pais e Filhos. Eu já quero adiantar essa leitura lá para o clube. Eu já tinha até começado a ler esse livro aqui no início do ano, estava gostando muito, mas eu resolvi esperar para ler ele mais perto de fazer o conteúdo, para ele estar mais fresco na minha memória. Meu clube de leitura é outra coisa, tá, gente? Tem o Membros, que é onde a gente faz as leituras coletivas, que é onde a gente vai ler esse livro aqui. E eu tenho um clube de leitura também, que aí é uma coisa mais aprofundada, mais rebuscada, né? Funciona numa plataforma própria, então ele funciona através da Hotmart. E aí lá a gente se aprofunda mesmo nas obras. Então esse livro aqui é um livro do Clube MSL. E ele vai falar sobre um conflito geracional. Até aqui a sinopse fala, olha, que Pais e Filhos reflete o confronto entre gerações e as expectativas de um tempo anterior que se chocam com as atitudes e os ideais dos anos seguintes. Ou seja, aquela briga, né, entre passado e futuro, quem tem a razão, né, são os nossos pais ou se são os filhos, então aquela coisa, todo choque geracional mesmo. Esse livro vai trazer um rapaz que vai voltar para a casa do pai, trazendo um colega dele, e esse colega tem umas ideias muito diferentes das ideias do pai desse rapaz e do tio desse rapaz, então a partir daí vão começar esses conflitos geracionais. Esse rapaz é um niilista, então também vai ter essa discussão sobre o niilismo aqui na história. Estou muito ansiosa para continuar a leitura desse livro, que eu vou voltar e vou começar do começo mais uma vez, né? Então mais um livro aqui para minha meta. Outro livro que eu vou colocar aqui na minha meta é esse livro de contos aqui do Leskov, que é A Fraude e Outras Histórias. Eu li do Leskov, não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, e eu amei aquele livro, é muito, muito bom, gente. Então, eu tive vontade de ler outras coisas do Leskov e comprei esse livro aqui e até agora não tirei ele da estante, então é o momento de tirá-lo da estante. Se eu não me engano, são 9 contos, ou 6 contos, deixa eu conferir. São 6 contos, e aqui fala que são contos que vão falar sobre temas díspares como o adultério, espiritismo, a corrupção, as tensões étnicas nos confins do Império Russo e o poder misterioso das pedras. O que seria um conto sobre o poder misterioso das pedras? Não sei, mas veremos aqui nesse livro. Aí, o quarto livro que eu coloco na minha meta é um livro de sermões aqui do C.S. Lewis, né? Então, é um livro sobre espiritualidade, valores cristãos, né? Esse aqui eu acho que são 9 sermões, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem... os 9 sermões que compõem uma de suas obras mais clássicas. Lewis demonstra porque é um dos autores cristãos mais influentes da história. E aí ele vai trazer vários assuntos aqui pra gente refletir. Enfim, é um livro que tem me chamado há algum tempo. Eu tô com vontade de ler esse livro há algum tempo. Algo me diz que é pra eu ler esse livro, então vou colocar ele aqui na minha meta. Também coloquei na minha meta A Steppe, do Chekhov. Ah, não, esse aqui é o Leskov. Achei que eu tinha colocado 2 livros do Chekhov. E esse livro aqui também tô com ele na estante já há algum tempo, enrolando para ler. É um livro bem curtinho, né? Uma novela, eu acho, né? E ele vai falar sobre uma viagem. Até o subtítulo aqui é a história de uma viagem. Vai falar sobre um menino que vai fazer uma viagem. Deixa eu ler aqui para não falar coisa errada para vocês. O subtítulo, História de uma Viagem, sintetiza o tema central. A viagem de um menino pela vasta estepe russa para estudar em outra cidade.
mas também apresenta o caráter múltiplo do texto, relato de viagem, narrativa ficcional, estudo de tipos humanos, pintura da natureza, além de retrato das atividades econômicas, das relações sociais e das mudanças de comportamento em curso, ou seja, é muito mais do que só um relato de viagem. Relatos de viagem nunca são apenas relatos de viagem, a gente sempre aprende muito, né? Eu gosto muito desse tipo de livro, então tá aqui a quinta leitura que eu escolhi fazer até o mês de julho. Antes de seguir aqui com a lista, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Eu falei que eu tô fazendo essa lista aqui para vocês me motivarem a cumpri-la, a cumprir essa meta, pois vocês também me motivam muito a continuar fazendo conteúdo literário se inscrevendo aqui no canal, porque quanto mais pessoas interessadas no canal, mais pessoas falando de literatura, mais feliz eu fico, mais motivada eu fico para continuar fazendo os vídeos aqui para vocês, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, não deixa para se inscrever depois não, que você vai se esquecer. Se inscreve aí agora de uma vez. Dá para se inscrever pela televisão também, procura aí porque tem jeito. Se você não encontrar, entra no celular, no computador rapidinho e se inscreve aqui no canal, é muito importante para mim, tá bom? Seguindo aqui a minha lista, mais uma leitura para o Clube MSL que eu quero adiantar vai ser aqui Orlando, da Virginia Woolf. Vai ser minha primeira experiência com a ficção da Virginia Woolf, né? Eu já li textos dela, mas textos de não ficção. Ficção vai ser a primeira vez. E esse livro aqui, ele tem uma história curiosa, pelo que eu já pesquisei, que ele vai falar sobre o personagem principal aqui, que é o Orlando, e é uma biografia desse personagem ficcional. Então a gente vai acompanhar de alguma forma 4 séculos na história deste personagem. E ele se mantém na maior parte da narrativa, pelo que eu vi, com 30 anos de idade. Como que isso vai acontecer eu não sei, mas é uma história que promete muitas transformações na vida desse personagem. E através dessas transformações eu acho que esse livro tem muito a nos ensinar. Eu tô com altas expectativas sobre esse livro aqui. Eu acho que ele tem 6 capítulos só, se eu não me engano. Então, assim, de todos aqui é o que eu tô com mais expectativas mesmo para leitura. Aqui, a minha sexto item dessa minha meta aqui até o meio do ano. Outro livro que eu tô enrolando há muito, mas muito tempo para ler, desde antes da pandemia, é este livro aqui, A Peste. Eu comprei esse livro um pouco antes de começar a pandemia, e aí começou a pandemia. E aí eu não quis ler porque eu não queria esse clima, eu queria fugir desse clima, né? Eu queria outros assuntos. Então eu não li esse livro e guardei ele. Até hoje eu não peguei para ler. Esse livro ele vai falar exatamente de um lugar que vai ter uma pandemia ali, uma epidemia, na verdade, né? É uma epidemia e aí a gente vai ver as pessoas lidando com as consequências dessa epidemia. Pelo que fala aqui na orelha do livro, é uma alegoria à Segunda Guerra Mundial e à infecção do nazismo. Então, acho que vai ter muita coisa também para falar para mim esse livro aqui. Eu já li assim a primeira, segunda página para ver, né, qual que é o clima, porque eu já li um outro livro do Camus, que ele é bem denso, que foi O Estrangeiro. Então eu queria ver qual que é a desse livro aqui. Achei o início dele, pelo menos, um pouco mais suave do que de O Estrangeiro, mas vamos ver a leitura como um todo, né? Outro livro que eu quero ler até o meio do ano é este livrinho aqui do Sêneca, que é Sobre a Vida Feliz. Na verdade, tem 3 diálogos do Sêneca aqui, não é só sobre a vida feliz, não. Ele traz sobre a providência, sobre a vida feliz e sobre o ócio. Não sei muito o que esperar desses textos, não fiquei pesquisando muito sobre eles, né? Eu já li do Sêneca esse ano alguns textos que eu gostei muito, eu tenho gostado muito das ideias que ele expõe nos diálogos dele, então vou ler esse daqui também, que é bem curtinho, rapidinho eu leio. Outro livro que eu quero muito ler esse ano é este livro aqui do Primo Levi, É Isto, o Homem, um livro muito famoso aí, muita gente já leu, se você já leu me conta o que você achou, tá? E é um livro que é um relato mesmo de uma pessoa que viveu em Auschwitz. Ele é um judeu, né, que ele foi preso lá em Auschwitz, e aqui até tem uma parte na orelha que fala assim: deportado em 1944 para Auschwitz, Levi sobreviveu. Dos 650 judeus deportados com ele, no entanto, sobraram apenas 3.
Então é um livro que com certeza vai ser muito triste, muito pesado, mas eu acho que é um assunto necessário da gente relembrar para que não se repita jamais, né? E por fim, o último livro aqui da minha meta. Agora eu tô pensando, será que tá muito ambiciosa para eu ler até julho? Eu acho que não, acho que eu vou conseguir, vamos ver. O último livro é este daqui, Padre Sérgio, do Tolstói. Eu não consigo mais ficar muito tempo longe de Tolstói, então vira e mexe eu tô lendo alguma coisa dele. E Padre Sérgio é a história de um homem que vai largar tudo pra virar padre, né? Pra ir pro monastério. Então ele larga o noivado, ele larga um emprego no exército, se eu não me engano, né? Abandona a carreira militar, afasta-se da vida luxuosa da corte de São Petersburgo e segue para o monastério. Tem uma ligação muito forte com a vida do Tolstói, como tudo que ele escreveu, né? Então eu tenho, como eu conheço bem a biografia do Tolstói, porque a gente já estudou Tolstói no Clube MSL, inclusive tem imersão em Guerra e Paz disponível lá no MSL Pocket, que é uma outra vertente aqui, um outro produto que eu tenho aqui também, né? Que são imersões em determinadas obras. Se você quiser ir lá conhecer o Pocket, o link vai estar aqui. Uma das imersões que eu tenho lá é a de Guerra e Paz. Então, para fazer esse conteúdo, eu estudei muito a vida do Tolstói. Então, eu gosto muito de ficar comparando, né, as questões da vida mesmo do Tolstói com as obras que ele escrevia. E esse livro aqui também fala aqui, né, que tem muito a ver com a vida dele. Olha, fala assim, a súbita conversão do protagonista diz muito sobre aquilo que o autor pensava da vida mundana, repleta de tentações, ambições e orgulho, em oposição ao rigor do mundo eclesiástico regido pela privação e pela obediência. Então, também estou curiosa para ler esse livro aqui e ficar fazendo as minhas comparações com a vida do próprio Tolstói. Inclusive, quem quiser saber dessa fase turbulenta aí na vida do Tolstói, que provavelmente vai ser retratada aqui através desse personagem também, leia Uma Confissão, do Tolstói. É um texto não ficcional do Tolstói, muito bom, gente. E aí, está aqui então a minha última leitura, o último livro da minha meta de livros para ler até julho. Me conta aí se você já leu algum desses livros, tá? Se você acha que tá uma meta muito ambiciosa ou não. Espero que eu consiga, torçam por mim, me cobrem a leitura desses livros, por favor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.